Olá, esse é o Estúdio de Inverno, você está na UniTV, eu sou Hildo Silva. Nós hoje estamos na Serra Catarinense, no município de São Joaquim, onde estamos gravando uma série de episódios para o Estúdio de Inverno, tratando dos vinhos de altitude. Na conversa de hoje, eu tenho aqui a presença do Guilherme Grando, da Vinícola Grando, do município de Água Doce, um município do meio oeste do oeste catarinense. Os vinhos de altitude de Santa Catarina ganharam certificação geográfica, identificação geográfica. Uma das identificações que Santa Catarina conseguiu conquistar no vinho de altitude, produto de qualidade que tem conquistado o Brasil e outros países. A produção local tem se destacado pela altíssima qualidade. Guilherme, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Prazer é nosso, muito bom estar com vocês. Agradecemos sempre poder, dentro de casa, dentro de Santa Catarina, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho aí, o trabalho dos vinhos de altitude catarinense. Que bacana. Água Doce integra os vinhos de altitude, um município a 1.300 metros de altitude? Sim, na verdade, as vinícolas de altitude iniciaram todas juntas há muitos anos atrás, com o lema, ou melhor, com uma regra, que para se estar em um ambiente de altitude precisaria ter um clima, uma geografia parecida, e o ponto principal é o início desse clima acima de 900 metros. Acima de 900 metros. E nós estamos lá a 1.300 metros. Nós estamos mais para o interior do estado, nós estamos mais próximos da Argentina do que do mar. Então nós estamos um pouco afastados daqui, mas estamos também nessa condição climática, geográfica, trazida pela altitude, que é essa maturação mais lenta, uma colheita mais tardia, e que consequentemente traz esses vinhos que vocês podem provar aqui, que são vinhos muito bem estruturados, vinhos que suportam uma longa guarda, e tudo isso vem dessa altitude que influencia beneficamente a uva, que posteriormente se tornam esses grandes vinhos. A topografia do município de Água Doce é um pouco diversa dessa que nós encontramos aqui na Serra, onde os campos são muito quebrados, tem muita pedra. Sim, lá nós estamos numa região muito mais plana. Como eu comentei, o clima, a geografia muda, mas o clima que vem da altitude é muito parecido. Nós temos invernos rigorosos, verões quentes. A questão climática é muito parecida. A questão geográfica acaba mudando porque nós estamos numa região de planalto. Então nós temos os vinhedos em áreas planas, mas todos eles acima de 1.300 metros. Ô Guilherme, um dos pontos focais, assim, um dos pontos muito fortes na produção é o número de dias de frio intenso, enquanto a planta está no período da dormência. Sim. Parece que é isso. Aqui na Serra existe um complicador que é a geada e o frio fora de época. Vocês enfrentam essa condição também, da mesma forma? Veja, o sul do Brasil como um todo tem enfrentado algumas mudanças climáticas e que, não digo nem mudanças tão pontuais nesse momento, sempre existiram, mas que quando você começa a mexer com fruta, você começa a cuidar muito disso, né? E a gente percebe que em alguns anos ocorrem geadas mais tardias, mas não é todo ano que esse fenômeno acontece. Então a gente consegue ter um clima bem definido, nós temos estações bem definidas. Não temos tanta influência de pedra, de chuva de pedra, e não temos tanta influência de geadas tardias. Mas não podemos dizer que não acontece. O estado como um todo, na região de altitude, acaba tendo alguns anos que essa regra foge um pouco e sim, pode acontecer. Por isso, uvas mais precoces como o Chardonnay, que é uma das nossas principais uvas brancas, que até eu vou comentar depois sobre esse vinho, nós deixamos para colher no último, para podar no último momento, justamente para que a planta venha se mexer, venha ter a brotação o mais tardio possível para poder fugir de uma eventual geada tardia. E aí consegue garantir uma boa produção de frutos. E garantir uma produção de frutos. Aqui na região serrana, não é um fenômeno que é exclusivo dessa região, a dificuldade com mão de obra. Nas pequenas propriedades em Santa Catarina, que é notadamente marcada pela pequena propriedade, as famílias se ocupam muito mais da subsistência, então, em geral, ficam em torno daquela produção. Na região de Água Doce, na região de onde tu estás com a tua produção da Vinícola Grando, existe fartura de mão de obra? Esse também é um dos componentes dos mais caros para a produção de vinho de qualidade? Não, sem dúvida dos mais caros e dos mais escassos. Hoje nós estamos percebendo uma mudança, nós estamos numa região muito próxima de Caçador, que fica muito próximo da vinícola,
São regiões extremamente industrializadas e mesmo na cidade, mesmo nas regiões urbanas, a mão de obra está já muito difícil de encontrar. Existem vagas de trabalho em aberto, mas hoje não se encontra mão de obra que queira trabalhar, principalmente no campo. Então é um fator que a gente vem estudando muito para ter um controle entre aquilo que a mão de obra traz de qualidade e aquilo que a mecanização traz de qualidade. Porque hoje já existem máquinas que vão fazer um trabalho muito bem feito, com muita qualidade, e que substitui a mão de obra. E a gente vem buscando isso não pela vontade de substituir o homem por máquina, mas pela necessidade. Ainda não estamos pensando nem em poda, nem em colheita. Isso tudo ainda é, sem dúvida, manual. Mas hoje, roçadas, a parte de capina, enfim, vários fatores, várias etapas que a gente antes podia fazer com mão de obra, hoje a gente faz já de forma mecanizada, porque não tem mais gente para trabalhar. A Vinícola Grando mudou de nome recentemente. Sim. Nós éramos a Vilagem Grando. Meu pai sempre foi madeireiro, ele exportava muito para a França, e um cliente francês veio conhecer a madeireira e meu pai levou ele conhecer essa fazenda, que é uma fazenda nas regiões dos Campos de Palmas. Palmas é Paraná, mas nós estamos na divisa entre Santa Catarina e Paraná, nessa região de altitude de Campos. E esse francês comentou que a família dele produzia vinhos há muitos anos e ele via aquele local como um grande local para uva para vinho. Meu pai, sempre empreendedor, buscou a Embrapa. Primeiro não acreditou. Primeiro não acreditou. Primeiro ele comentou, olha, é frio, o inverno rigoroso, o verão Solo quente, pobre. solo pobre. Enfim, o francês começou a rir e falou, tudo que você está me falando a uva precisa. E aí ele conheceu o Jean-Pierre Rosé, que hoje ainda é o enólogo da vinícola, e com pesquisas com a Embrapa e Pagre, nós conseguimos começar a desenvolver um projeto de pesquisa. Chegamos a ter 103 variedades diferentes, entre variedades e clones dentro da propriedade, para saber o que daria certo, e isso de 98 até hoje. Hoje nós estamos com cerca de 27 variedades, veio diminuindo aquilo que a gente via que ou não tinha uma boa colheita imediata ou não tinha uma boa evolução de garrafa. Porque nós vimos algumas uvas que colhia bem, produzia um vinho, mas caía rápido, outros que surpreenderam muito, como o Jaén, que nem era uma uva tão especial na colheita, mas quando a gente via a evolução de garrafa ficava maravilhoso. Então a gente foi ao longo do tempo diminuindo, mas sempre apostando em algumas variedades. Hoje a gente vê que as variedades principais são as francesas para nós, mas voltando na pergunta e por que comecei a explicar um pouquinho da história. Porque desde que o meu pai iniciou, nós estamos numa região que é uma região escassa de turismo. Nós não estamos num ponto turístico. Hoje o turismo começa a se desenvolver na cidade de Água Doce, região, mas é uma região de muita pecuária. Então não existia uma visão turística. E meu pai sempre imaginou fazer lá dentro um condomínio residencial, hotel, restaurante, enfim, criar um complexo turístico lá dentro. E ao longo de 15, 16 anos a gente vem buscando parceiros do ramo, que entendam do ramo para a gente poder fazer esse complexo. E aí em 2023 nós conhecemos um grupo paulistano, dois grupos na verdade, a Luan e a IPs, que trabalham com condomínios de alto padrão a nível de Brasil. E fizemos uma sociedade com eles, fizemos um rebranding da vinícola e começamos então esse projeto e nós percebemos que o nome Világio dava muito mais sentido a esse vilarejo, a esse condomínio que nós vamos fazer lá dentro. Então passamos o nome Világio Grando para o condomínio e Vinícola Grando, trazendo a essência, a alma do negócio, que é essa vocação por fazer vinho de qualidade, para dentro da vinícola. Então a vinícola se tornou Vinícola Grando e a Világio Grando o condomínio. E nessa mudança nós fizemos 3 linhas. A linha 1329, altitude 1329, referente ao nosso ponto mais alto. A linha Legato, que traz os vinhos que nós já tínhamos na linha, como Chardonnay, Pinot Noir, Sangiovese, vinhos que já eram muito especiais para nós, e a linha Grando, que traz um Nature, um branco e um tinto, que era a linha MCG, que é a linha que era o nome do meu pai, Maurício Carlos Grando, por isso MCG, e os rótulos têm a assinatura dele. Mas nesse rebrand nós percebemos que fazia mais sentido o nome Grando com a assinatura dele. Então nós mudamos para Grando, e aqui até eu mostro um exemplar que ainda está com a roupagem da linha MCG, que é o Chardonnay, que esse ano nós fomos medalha de prata no concurso Chardonnay do Mundo na França. Então esse é mais um ponto que a gente mostra como uma forma de também mostrar que realmente Santa Catarina tem conseguido, não só dentro do Brasil, mas a nível mundial,
mostrar que sua qualidade de fato é existente, sua qualidade de fato é muito boa e o grande diferencial que eu vejo nos vinhos de altitude, e falando dos nossos que a gente busca muito, é a longa guarda de garrafa. A gente percebe, nós hoje não lançamos nenhum branco com menos de 2 anos, nem um tinto com menos de 4. Hoje nós estamos vendendo a safra 20 e 22 dos brancos. Justamente porque a gente percebeu que os produtos precisam de um pouco mais de guarda para ir para o mercado. Duas questões aqui. Essa guarda é em garrafa já. Sim, barrica e garrafa. Barrica de madeira ou metálica? Nós fazemos a fermentação em aço inox e fazemos a nossa maturação de todos os vinhos, com exceção do Sauvignon Blanc, que não passa por madeira, em barricas de carvalho. Alguns franceses com americano. Porque a gente percebeu que marketing à parte, o Cabernet, por exemplo, ganha muito da barrica americana. Então a gente mescla as duas. E aí depois vai para a garrafa. Então nós temos hoje vinhos. Nós temos o Antônio Saramago, é o enólogo mais antigo de Portugal em atividade. Ele foi nosso consultor, é nosso consultor, mas foi ao longo dos anos aí nos introduzindo algumas regras, vamos dizer assim. E uma das regras mais bonitas que ele introduziu é que é o vinho que manda. A gente não vai dar bola se ele é reserva, gran reserva, se ele, quanto tempo ele tem de barrica. É o vinho que nos diz. E, portanto, a gente fez uma ideia de que os vinhos podem entrar na barrica semana que vem e estar pronto ou daqui 4 anos. Geralmente, nossos vinhos têm 18 meses de carvalho. Geralmente é o ponto que a gente percebeu que ele fica muito bom. Mas o MCG Tinto, por exemplo, que está aqui, esse é um vinho que passou 4 anos em carvalho. Então nós temos um bom tempo de madeira, mas a madeira não pode passar por cima do vinho. Tem que sempre ter um equilíbrio. Por isso que o vinho que fala, a hora que ele está pronto, equilibrado, elegante, ele vai para a garrafa. Então nós temos geralmente 18 meses de barrica e pelo menos mais 1 ano de garrafa para pôr no mercado. Mas acaba levando mais, por isso que dá esses 4 anos, 5 anos de tinto e no mínimo 2, mas que tem ficado uns 4 anos para o branco. Eu disse que ia fazer 2 questionamentos, vão fazer muitos, mas um deles eu faço na sequência. Nós vamos dar uma rápida parada no programa Estúdio de Inverno na edição de hoje. Na volta, eu vou questionar o Guilherme Grando em relação a volume de produção e o que significou a medalha de prata, quantas garrafas concorreram nesse concurso onde o vinho catarinense da Vinícola Grando voltou com a medalha de prata. A gente já volta. Já estamos de volta no Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu estou conversando com o Guilherme Grando, que vem de Água Doce, um município do oeste catarinense, onde existe essa vinícola já há décadas. Muito tempo de produção? Sim, na verdade meu pai iniciou em 98 a fazenda, os inícios dos primeiros vinhedos, e nós lançamos comercialmente os primeiros vinhos em 2004. Então desde 2004 a gente vem ano a ano fazendo já a venda comercial. Claro que ela vem crescendo ao longo dos anos, até o limite do vinhedo, claro, já atingimos esse limite, até diminuímos um pouco o vinhedo agora, nós fizemos uma alteração de produtos, mas desde 2004 a gente vem lançando... 25 hectares de parreirais plantados? De parreirais plantados. A gente chegou a ter mais, mas a gente começou a perceber uma evolução para o mercado, então a gente diminuiu um pouco os espumantes e começamos a concentrar mais em alguns tintos e o Chardonnay para branco, porque a gente usava muito dele também para espumante, ainda usa, mas não todo. Então a gente acabou mudando um pouquinho aí nossa produção, mas usamos hoje esses 25 hectares para produção. 100% com uva própria, justamente para essa filosofia de poder deixar a uva no vinhedo até o momento mais preciso possível para colher com qualidade. E aí tem controle absoluto da produção. Controle absoluto da produção. Quando tu falaste desse vinho, que ganhou a medalha de prata, o que significou a medalha de prata? Quantos concorrentes havia? Conta para nós um pouquinho mais sobre. Bom, na verdade, a gente decidiu, faz muito tempo que a gente não participa de concursos. E não por filosofia ou por nada, a gente fazia tempo que não participava. E o Chardonnay é um vinho que nos chamou muito a atenção na Vinícola Grando, e as pessoas vão para lá e sempre falam muito bem do Chardonnay.
E quando surgiu o conhecimento desse concurso na França do Chardonnay do mundo, nós decidimos, vamos mandar para testar, vamos ver se aquilo que a gente vem ouvindo, que o pessoal tem gostado, de fato faz sentido, e a gente enviou. O mundo todo envia Chardonnay para lá é a terra do Chardonnay, né? Os grandes Chardonnays do mundo vêm da França também. Eu digo também porque hoje o mundo todo tem feito grandes Chardonnays. E a gente recebeu a medalha de prata. Então, para nós, isso a gente recebe com muito orgulho, não por uma questão apenas comercial, que é muito importante, porque as pessoas têm visibilidade, as pessoas buscam, e é isso que, no final das contas, a gente precisa, que é vender o vinho. Mas porque a gente vê que está num sentido certo. A gente percebeu que estamos fazendo um vinho num estilo que, de fato, o mundo tem buscado. Então, isso destaque global. Um destaque global. Então, isso nos traz uma alegria grande, no sentido da qualidade e a entrega do produto. O volume de produção é 25 hectares de parreirais. Qual é a média anual de entrega para o mercado? Bom, nós temos tido uma média de 4 toneladas por hectare, mais ou menos. Então, a gente faz uma parte em espumante, que dá um pouco mais, parte em vinhos, que dá um pouco menos. Então, a nossa média são 4 toneladas por hectare. A gente não tem buscado fazer volumes de um volume grande de um produto só. Todos os nossos vinhos nós limitamos a um tanque de inox, justamente para que só tenha um lote único, para a gente não ter que... Claro que você vai ter muita mescla de vinhos de corte, nós temos vinhos com 7 uvas, vinhos com 3 uvas, mas esse vinho vai estar todo ele num lote único, que depois em barricas é dividido, mas a ideia é não ter um volume grande em um produto só, e fazer sempre lotes pequenos com alta qualidade. Então nós hoje temos 14 produtos. 14 rótulos. 14 rótulos. Justamente buscando fazer pequenos lotes de cada um para justificar essa colheita toda e pôr no mercado vários estilos de produtos. Sempre buscando a qualidade, a elegância, buscando um vinho de guarda, mas em estilos diferentes no sentido de vinificações. Por exemplo, hoje se tem um mercado no Brasil que é um mercado que ainda busca muito a uva. A pessoa quer comprar o Cabernet, quer comprar o Merlot, quer comprar o Malbec, mas você já tem um mercado no Brasil hoje que vem buscando entender o terroir. Eu quero um vinho, o que vocês me trazem? Como o nosso caso do Dominável, como é o caso do MCG Tinto. O que são as uvas que vocês gostam de mesclar? Quais são as uvas que vocês gostam, que vinho que se gosta de apresentar, que vinho que o enólogo se dedica muito a fazer. E isso a gente percebe que cresceu muito. Hoje nós já estamos vendendo em número individual de garrafas. Claro que tem alguns vinhos, tem vinhos que nós produzimos mais e outros menos. Mas num percentual a gente vende hoje mais vinhos de corte do que vinhos varietais. Os vinhos de corte, em geral, qual é o número de frutas na mesma... Bom, hoje os dois principais nossos são que nós temos alguns projetos que a gente faz vinhos para terceiros, mas não para outras marcas de vinícolas. A gente faz vinhos para confrarias, faz vinhos... Então algumas pessoas vêm e criam inúmeros rótulos com a gente. Autorais. Assim, autorais. Uma pessoa quer um vinho e a gente produz esse vinho. Mas dentro da linha Grando, nós trabalhamos com o MCG, que é um corte de Cabernet Franc, Malbec e Taná. Que para nós essas são as 3 melhores uvas da vinícola. E, portanto, a gente colocou nesse que é o melhor vinho da vinícola. O resultado tem agradado? Muito. O Taná com o Malbec, assim, quem conhece um pouquinho acha assim... porque como misturar dois opostos, exato, seria isso? É que quando a gente fala dessas uvas, e quando eu falo a gente, o brasileiro está muito acostumado em Malbec argentino e Taná uruguaio. Mas falando em uvas francesas, plantadas no terroir de altitude, elas trazem muito mais esse aspecto europeu de um vinho mais elegante, do que aquele aspecto potente da América do Sul. Então, acaba que são uvas que acabam se complementando muito bem, porque são vinhos muito mais elegantes do que potentes. Então, eles não são vinhos que você vai conseguir achar a característica ali de um Taná uruguaio ou de um Malbec argentino. É muito mais arredondado, muito mais elegante, não tão potente. E no Inominable, que é o vinho mais conhecido da vinícola, tanto que aqui em cima, tanto que esse vinho a gente não colocou em linha nenhuma, ele tá numa linha conceitual, que é um vinho que a gente não vai mudar nem rótulo, nada. É o indescritível. Exatamente, porque justamente em 2004 nós fizemos um volume com 7 uvas, esse volume foi guardado, em 2005 foi misturado. Em 2005 a 2004 representou 20% da safra. Então nós pegamos 20% da mistura e guardamos. E repetimos isso ano após ano. E esse é o nosso
Nominável de 20 anos de história, que tem 12 safras, 7 uvas e passa então por toda essa história da vinícola. E por que 20 anos e somente 12 safras? Porque nem toda safra a gente faz todos os vinhos. A gente só faz o vinho na safra realmente boa. Então, por exemplo, se esse ano não tiver um bom Merlot, não vai sair o Merlot varietal. Se não tiver um bom corte para o nominável, não vai ser o nominável. Então, a gente, quase todos os anos nós fizemos vinho. Fizemos em todos, uns menos, uns mais, mas teve algumas que fizemos muito pouco. E em anos que não são tão bons, a gente vende a uva ou vende o vinho a granel. A gente acaba não produzindo com a nossa marca. Então, a gente busca fazer realmente qualidade. Tanto que a linha Altitude 1329 é a nossa linha de entrada. Toda a linha de entrada da Grando já é um Gran Reserva. Então, a gente não está buscando uma entrada no sentido de um vinho simples, um vinho médio, um vinho muito bom. A gente está colocando aqui uma sintonia entre custo, que vai gerar o preço do vinho, e a potência do vinho. Então aqui nós temos vinhos que dão um custo um pouco menor com uma potência mais leve, aqui um custo médio com uma potência mais média, e um corpo, não é que aquele médio que é um vinho fraco, no sentido de estrutura. E a linha Grando, que aí entra o MCG, e MCG branco e tinto e o Nature, que aí são vinhos mais encorpados, mais estruturados. E obviamente também mais caros, que o processo custa mais. Então a gente dividiu numa proporção de custo versus potência do vinho. Por isso essa divisão, mas mesmo de entrada então já é um vinho Gran Reserva. Guilherme, conhecer vinho, saborear, aproveitar, experimentar, o que é preciso para o cidadão que quer consumir o vinho? Não adianta olhar no preço. Não. Não adianta olhar a grife. Não. Porque um vinho excelente pode não me cair bem. Sim. Acontece isso? Muito. E o que é preciso? Assim, como é que eu posso, que dica é possível para que o consumidor tenha uma experiência agradável, satisfatória, dentro daquilo que o bolso alcança? Então, aí é o grande negócio, o que o bolso alcança. Porque as pessoas criaram, e o Brasil criou muito isso há muitos anos, que o vinho é difícil, que o vinho tem que ser caro, que o vinho é para quem entende, e isso acabou dificultando o próprio mercado do vinho. O vinho não é difícil, o vinho não precisa ser caro. Virou tabu. Virou tabu. Virou tabu. Ou seja, você tem que provar. O grande negócio é, dentro do seu bolso, prova. Porque você hoje tem vinhos importados, muitas vezes, porque a nossa tributação é muito alta, o nosso custo do Brasil é muito alto. Essa é uma das diferenças. O que vem de fora tem uma tributação menor e o nosso produto tem uma tributação muito maior. Muito maior. E o custo do Brasil, que envolve desde a produção da uva, muito maior também. Então, é verdade que no Brasil o vinho é tratado como bebida e no exterior é tratado como alimento? Muitos países tem um pouco sim. disso? Muitos países sim. Isso impacta no preço? Muito. Principalmente agora que nós vamos entrar nesse acordo da União Europeia e Mercosul, isso vai trazer muito benefício para muitos setores, mas muito prejuízo para muitos setores. Porque, pode trazer mais por exemplo, vamos dar um exemplo da União Europeia diretamente. Na Espanha, o vinho é alimento, com imposto de alimento. No Brasil é um produto nocivo. Então você tem, só no imposto, uma diferença muito grande. Então isso é um problema que também levou o brasileiro a beber menos. Mas o que eu sempre digo é, dentro do seu bolso prova, o grande negócio é degustar. Claro que você pode fazer curso, pode ser sommelier, pode ser enólogo, você vai entender mais. Mas existem, uma coisa que eu sempre comento é, existem vinhos baratos, com defeito, e existem vinhos caros com defeito. Uma coisa é o vinho correto. Se tem um vinho correto, na faixa de preço que você pode pagar, ou na faixa de preço que você quer provar, você vai ter o vinho correto e o vinho incorreto. Se o vinho for correto e agradar, tá tudo certo. Agora, existem vinhos com defeitos que em qualquer preço ele vai estar com problema. E aí é para o entendedor que vai entender que está com defeito. Fora isso, te agradou e o vinho está correto, foi feito com toda a higiene necessária, foi feito com toda a tecnologia, no sentido de, que traz muita higiene, mas de estabilização, de toda... Por que não tomar o vinho? Então é muito tabu. Eu vejo que o vinho ele não precisa ser tão difícil como ele é tido no Brasil. Esse acho que é um grande problema. Então há cursos para tudo e são importantíssimos, isso vai criar cultura, mas não é isso que vai fazer você tomar um vinho melhor ou pior. O vinho você tem que gostar para comer a sua história. Essa indicação de procedência ou de... a referência geográfica,
que os vinhos de altitude conquistaram, essas duas questões que no fundo são a mesma, elas ajudam a desmistificar, a quebrar esses tabus e a melhorar a entrada desse vinho de qualidade, dos produtos catarinenses na mesa do catarinense e do brasileiro. Isso contribui, essa grife vinho de altitude ajuda a melhorar esse cenário, Guilherme? Sim, eu explico por quê, respondi até um pouquinho da pergunta anterior. As pessoas têm medo de gastar o dinheiro e provar e não gostar. Muitas vezes a pessoa chega numa carta de vinho, será que o do vinho brasileiro é bom? Ele vai no argentino, no chileno, no português que ele já provou. Então quando você tem um selo, quando você tem uma indicação, quando você tem um sommelier que indica, então, e eu estou colocando eles no mesmo patamar, apesar do selo trazer todo um trabalho por trás, eu não estou dizendo que ele seja mais ou menos importante, mas tudo que vem agregar na hora do consumidor escolher e dizer, olha, pode pagar, pode provar que você não vai se arrepender. Então isso ajuda muito. E o selo, mais do que tudo, ele te traz uma comprovação que existiu um comitê por trás dizendo, olha, esse vinho está correto. Então você não vai perder o teu dinheiro, prova. Porque depois que a pessoa provar, ele gostou, ele vai comprar de novo. O problema que se vê no vinho é, por que gastar 50, por que gastar 100, 200, 300, cada um no seu bolso, por que gastar nesse e não naquele, já que nós temos uma abundância de vinhos no Brasil, brasileiros e importados. Então quando você tem um selo, isso ajuda muito a dar credibilidade para a pessoa provar a primeira vez. Depois ele já gostou daquela marca, já gostou daquele estilo, mas a primeira vez é algo que eu vejo muito importante para estimular. Desafiador. Exatamente. E depois de experimentar e sair satisfeito, aí abre o leque. Abre o leque, porque aí a pessoa fala, olha, eu já provei o vinho dessa vinho que eu tinha esse selo, ou da outra também tem, ou já provei o vinho de altitude, mesmo que não seja com selo, falando no passado, né, quando todo mundo iniciou, tinha que explicar que existia vinho brasileiro. Depois tinha que explicar que o vinho brasileiro era bom. E aí chegar no catarinense, chegar na tua marca, era um trabalho gigantesco. Então quando você prova o vinho, por isso que a gente fala que a associação é muito, não é só concorrente, é muito mais parceria do que concorrência, porque eu provo o teu vinho, eu gostei, olha, esse vinho aqui também é de altitude, esse vinho também é dessa região, também é desse estado, você começa a abrir um leque de credibilidade, você começa a confiar em provar vinhos além daquele que se conhece. Então, e isso remete ao selo também. Você começa a ter a vontade de provar porque você já gostou de algo naquele estilo. Que bacana. Ô Guilherme, eu falaria contigo aqui um tempão mais em relação ao vinho, ao consumo, porque nós falamos de uma riqueza catarinense, de um patrimônio, porque com a indicação geográfica passa a ser um patrimônio catarinense. E extraordinário teu conhecimento, muito obrigado. Imagina. Mas o nosso tempo é curto. É curto. É curto. Mas então assim, ficamos com o desejo de querer mais para uma próxima oportunidade, ou tu indo a Tubarão, ou a gente voltando aqui e a gente voltando a trabalhar e a conversar sobre esse tema. Muito obrigado, Guilherme, pela tua vinda ao estúdio de inverno. E fica o convite a todos para visitarem todos os rios catarinenses e com certeza todos vão gostar. Que bacana, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação, nós vamos trazer ainda muitas entrevistas nessa série de vinhos de altitude e até o nosso próximo encontro.